Eu acho que é sempre bom fazer esta descentralização, mesmo que corresse muito mal e que não tivesse resultados, acho que é uma coisa que se deve fazer, que é quase obrigatório, mas tem corrido bem e tem esta vantagem enorme para uma artista que trabalha em Portugal de conhecer o país todo e as diferentes realidades, porque mesmo nas crianças muito pequenas, como é o caso deste projeto, que é dos 3 aos 6, há diferenças grandes conforme as regiões, mas também há coisas que se estão a tornar comuns. Por exemplo, a multiculturalidade, que era uma característica muito das grandes cidades, sobretudo Lisboa, é uma realidade que se está a espalhar pelo país e com a qual as escolas estão a aprender também a lidar e a integrar outras pessoas, a mudar os seus hábitos em função das novas realidades. Já começou há algum tempo, porque em outubro começámos uma formação de longa duração sobre criação para a infância nestes municípios, onde se inscreveram várias pessoas, intérpretes, mas também pessoas ligadas à educação, à cultura, programadores, etc. Em cada município eu escolhi 3 intérpretes para o espetáculo e um quarto elemento que faz mediação-produção. Em fevereiro estivemos todos juntos, 3 semanas no Coliseu, com todas as equipas, mais a equipa daqui do Teatro Nacional, numa residência em que estivemos a partilhar as nossas experiências e a começar a esboçar o desenho dos espetáculos. E agora tenho estado em Orem, esta semana estou cá assim num intervalo, já a preparar o primeiro espetáculo que estreia no dia 30, estreia nas escolas a 24 de março e tem uma sessão para famílias no Teatro de Orem a dia 30. A residência foi uma residência de 3 semanas em que na primeira semana a maior parte do tempo foi dedicada a criar uma equipa, a criar esse sentimento de grupo para se perceber que apesar de haver 3 espetáculos diferentes em 3 municípios diferentes, este projeto é um projeto só, é um projeto único. Foram muitos jogos de corpo, de voz, exercícios de improvisação. Uh, eu tenho 2 assistentes a trabalhar comigo, a Manela Pedroso e o Luís Godinho, fomos dividindo o trabalho entre os 3 e foi mesmo uma troca, não foi uma perspectiva de nós que temos aqui algum conhecimento vamos passar a estas pessoas que são mais novas e mais inexperientes, foi mesmo uma troca. Na segunda semana começámos a delinear um bocadinho, a levantar o alinhamento dos espetáculos e tivemos também um ateliê de clown com a Margarida Gonçalves, com a equipa toda. E na terceira semana então fizemos um bocadinho de ensaio de cada um dos espetáculos para ficar com o início já montado antes de depois voltar às localidades. Mas foi muito positivo. Eu acho que tem um impacto muito grande, mas claro que eu sou um bocadinho suspeita. Eu tenho uma noção que é de percepção, que é uma palavra que agora está muito em voga, não é? Vale o que vale. A minha percepção é que de facto tem um impacto, mas o Teatro Nacional tem feito uma monitorização e uma avaliação deste projeto de uma forma mais séria ou com instrumentos de avaliação mais fidedignos e o impacto parece muito positivo. Eu gosto imenso deste projeto, tenho um orgulho muito grande em fazer parte deste projeto e em poder ter esta oportunidade de desenvolver um projeto com este espaço, com este tempo, não é? De 10 anos. Embora eu acho que isto não devia ser um caso único, devia haver mais exemplos de projetos a 10 anos. 10 anos não é assim tanto tempo. Por outro lado, também acho que é um tempo que para mim deve estar prestes a acabar, porque acho que também é o tempo de um criador estar a acompanhar um projeto sem se esgotar, sem se repetir. Acho que a ideia sempre foi, e em conjunto com a direção, as várias direções do Teatro Dona Maria, depois passar isto a outros, passar o legado. Portanto, acho que é um tempo justo. Eu queria mais uma vez
Queria não, porque eu não queria estar a falar sobre a questão do outro, mas percebi que ainda era muito necessário. E como já tínhamos feito um espetáculo em que aparecia uma pessoa estrangeira que não falava a mesma língua, não queríamos repetir esse esquema. Então, de outra forma, podíamos falar sobre o outro, sem recorrer aos mesmos mecanismos. E uma das escritoras, a Inês Fonseca Santos, que escreve os textos com a Maria João Cruz, no verão, porque começamos isto com muita antecedência, lembrou-se: eu tive uma ideia muito disparatada, acho que não vai servir para nada, mas era trabalhar sobre cães e gatos. Porque há esta ideia de que cães e gatos não se relacionam, não é? É do senso comum, dão-se como cão e gato. Então aproveitámos essa ideia, desta incompatibilidade, que, como diz uma das gatas no espetáculo, é assim, diz toda a gente, diz a ciência, diz a televisão, para provar que nem sempre a ciência e a televisão têm razão e que gatos e cães, se calhar, se podem entender. Eu nunca tenho muita preocupação em deixar uma mensagem ou uma moral. Eu acho que o importante é levantar questões. E não só nas crianças, como nos adultos que as acompanham, sejam os pais, as auxiliares, as educadoras. Portanto, é pensar a partir desta situação em que, por exemplo, duas gatas têm que acolher um cão que chega de novo à sua casa, de que outras situações podemos falar? Pode-se falar da chegada de um irmão mais novo, que é um bocado parecido, não é? Há muitas coisas, há muitas maneiras de falar sobre acolher outros. É um bocado louco, mas é muito divertido, porque Ponte Lima e Lagos têm o mesmo texto, que é o Não se pode, não se pode, que são dois cães de guarda que guardam um quintal e que têm muitas regras e não podem deixar entrar gatos, e claro que aparece um gato e eles têm de reagir a isso, mas apesar de ser o mesmo texto de partida, estamos a deixar que os atores construam espetáculos diferentes. Os intérpretes são diferentes, portanto a contracena é diferente, o sítio onde estão colocados os objetos são diferentes. Ainda está tudo em esboço, porque eu só vou pegar nesses elencos um bocadinho mais para a frente. Orem tem um texto que é o Cabe Mais Um, que são duas gatas que têm de acolher um cão, e esse já está praticamente montado. Estive em Orem uma semana com as intérpretes a trabalhar, agora está lá a Manuela Pedroso e eu volto para a semana para fechar o espetáculo e ficar pronto para ir às escolas. Mas é uma experiência muito boa, a maior parte dos intérpretes são muito novos e há uma riqueza muito grande também porque vêm de escolas de teatro muito diferentes, desde Guimarães, Vila Real, Caldas da Rainha, a ESMAI no Porto, a ACT em Lisboa, uma escola em Barcelona. Portanto, essa riqueza também de proveniências também é muito enriquecedora e é importante porque há muitas escolas, há muitos cursos superiores de teatro em Portugal e depois não há nas localidades dinâmicas que absorvam estes atores e atrizes recém-formados. Eu acho que desde o princípio, como eu desde o princípio sei que tenho essa limitação, tudo é pensado para que depois não seja difícil adaptar. Portanto, o que eu faço é ao contrário, eu crio um espetáculo para um local que não tem condições nenhumas e depois quando o apresento em teatros, então faço uma adaptação em que posso ter um bocadinho mais de recorte de luz ou uma diferença de intensidade ou mecanismos técnicos que possam melhorar o espetáculo. Mas ele é pensado desde o princípio para ser um espetáculo todo o terreno. Para ser feito, pode ser na cantina, na biblioteca, no ginásio, nunca sabemos o que vamos encontrar. Sim, educadores, auxiliares e nestes municípios vamos abri-la também, e já temos aberto a algumas pessoas interessadas também nestas áreas, pode ser, por exemplo, uma técnica de biblioteca, também pode frequentar a oficina. A ideia surgiu logo no primeiro ano do Boca Aberta, foi um pedido das educadoras de infância aqui de Lisboa para terem formação. E eu e a Manela Pedroso estamos a fazer essa formação desde 2016 e temos-la feito também em vários pontos do país desde que começou a Odisseia Nacional. E o que nos interessa aqui é dar competências a estas pessoas que trabalham com crianças para desenvolverem as áreas de expressão dramática, de leitura, de exploração do livro.
Portanto, capacitá-las, dar-lhes outros modos de abordar aquilo que elas fazem diariamente. Eu acho que era incrível que nestes municípios, e acho que é esse o objetivo, conseguissem ficar pessoas e estruturas capacitadas para desenvolver este trabalho sem eu ter de estar lá ou sem ter nada a ver com isso. Portanto, que isso pudesse acontecer. E que, sendo um município a norte, outro no centro, outro no Algarve, que se pudesse disseminar por aquelas zonas em volta, para que houvesse um boca aberta quase nacional. Depois faltam-nos as ilhas, não é? Mas um projeto que trabalhasse para as crianças do pré-escolar no país todo. Se calhar era um desafio interessante, não sei se é possível. Eu agora pareço uma cassete e respondo sempre da mesma maneira, mas tenho pensado que nunca ninguém pergunta porque é que uma criança no pré-escolar deve ter contacto com a matemática, através dos jogos, por exemplo, que fazem, ou porque é que uma criança no pré-escolar deve ter contacto com o grafismo, sendo que não aprendem a ler no pré-escolar, e porque é que uma criança no pré-escolar deve ter aulas de educação física. Portanto, isso já é um dado adquirido. Porque é que uma criança no pré-escolar deve ter contacto com as artes? Porque faz parte da sua formação e da sua educação e porque as artes contribuem para desenvolver determinados tipos de inteligência que só são acessíveis dessa forma, com esta estimulação artística, sensorial, de provocar a dúvida, de provocar inquietação. Portanto, acho que é essencial, como é essencial tudo o resto. Catarina, muito obrigado. Muito obrigada.